Bom dia, pessoal. Bom dia, igreja. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa devocional. A nossa oração é que nós possamos aprender que temos limites. A palavra de Deus nos ensina que existe um momento que a gente precisa procurar um caminho para recarregar nossas baterias para poder prosseguir. O nosso texto está em Mateus capítulo 14. É um texto bem conhecido, a primeira vez em que Jesus multiplica pães e peixes. O texto diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram para as cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem vocês mesmos algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços com o que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Eu li Mateus 14, do versículo 13 ao versículo 23. O texto começa dizendo: e ouvindo ele essas coisas, o que Jesus ouviu que o levou a tomar a decisão de se retirar. O capítulo 14 começa narrando a execução de João Batista. João Batista havia denunciado Herodes, porque Herodes havia roubado a mulher de seu irmão. E agora então prenderam, ele arrumou uma maneira, né? Sempre poderosos arrumam uma maneira de prender João Batista. E numa festa de orgia, a filha da Herodias dançou para Herodes e as pessoas que estavam ali. Herodes ficou tão fascinado pela dança que falou: você pode pedir até metade do reino, pede o que quiser. Ela consultou sua mãe e juntas combinaram de pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes não queria exatamente executar João Batista, mas ele havia dado a palavra dele. Ele executa e João Batista é decapitado. Quando Jesus ouve isso, ele procura um lugar para recompor as suas emoções. É bem possível que Jesus tivesse um relacionamento muito próximo de João Batista, até porque Maria, a mãe de Jesus, era muito próxima de Isabel, sua prima. Tanto que no começo dos evangelhos nós lemos que quando Maria soube de que ela estava grávida, ela procurou Isabel para compartilhar isso,
talvez para se abrir, era alguém de sua confiança. Jesus e João Batista eram primos, portanto, não de primeiro grau, mas eram primos. Jesus então ouve sobre toda essa crueldade que fizeram com um amigo dele, com alguém da sua família, com o seu primo, com um grande profeta. Jesus diz que nenhum profeta foi igual a João Batista. Jesus tinha admiração pelo ministério, pela postura, pela conduta, pela pessoa de João. Jesus agora recebe essa notícia que João Batista fora executado, assassinado, numa festa de orgia, de maneira cruel, de maneira tão sem nenhum motivo, revelando somente a maldade no coração daquelas pessoas. E Jesus fala assim: esse é meu limite. Eu preciso parar um pouco. Eu preciso orar. Eu preciso cuidar das minhas emoções. E Jesus então entra num barco com os seus discípulos e ele procura um lugar isolado para poder fazer isso. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. Acontece que Jesus podia ter ido a pé, mas ele decidiu de barco porque ele queria mesmo estar sozinho. Mas as pessoas também ouviram isso, que Jesus ia ir para aquele lugar deserto, e as pessoas foram a pé e chegaram primeiro. Quando Jesus chega lá e vê aquela multidão, Jesus se compadece daquelas pessoas. Jesus sente compaixão daquelas pessoas. Jesus ministra sobre a vida daquelas pessoas. É um momento em quando Jesus multiplica os pães e os peixes. Jesus foi tomado de amor, misericórdia, bondade por aquelas pessoas. E Jesus consegue dar um passo a mais, mesmo o seu coração estar pesado, mesmo o seu coração estar entristecido. Mas ao término desse dia, Jesus fala para os discípulos: vão na frente de barco novamente, enquanto eu vou despedir a multidão. Por isso que eu estendi um pouco a leitura até o versículo 23. Então, no versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho para um lugar para orar. Você também tem um limite. Eu também tenho um limite. Existem momentos em que nós precisamos parar para refazer nossas emoções. Existem momentos que a gente precisa parar para reorganizar nossos pensamentos. Existem momentos que nós precisamos parar para restaurar nossos relacionamentos. Existe um momento que a gente precisa parar para fortalecer a nossa espiritualidade. Não são poucas vezes em que nos vemos fazendo as coisas no automático. Criamos essa expressão, né? Fazer as coisas no automático. Nós precisamos criar uma expressão para dizer como é que estamos vivendo. Você sai de casa, você nem observa as curvas que você faz, as ruas que você pega, as pessoas que você cumprimenta, porque você está no automático e você começa a fazer as coisas sem muita percepção. Você começa a agredir. Não estou dizendo que Jesus faria isso. Você começa a não dar atenção a pessoas, a situações, porque estamos sobrecarregados. Jesus entendeu naquele dia que ele precisava parar um pouco, refazer suas emoções, reorganizar seus pensamentos, falar um pouco com Deus, como o Pai dele, como o Senhor que lhe deu a missão
sobre tudo o que estava acontecendo. Se Jesus precisou disso, nós também precisamos. Perceba os sinais que o seu próprio organismo vai lhe dar. Perceba os sinais que as outras pessoas vão lhe dar. As pessoas falam depois, em alguns minutos ela vem conversar, eu já te falei isso. Falou não. Eu já te falei 2 vezes. Porque nós estamos sobrecarregados. Quando enfrentamos tristezas, nós podemos entrar num colapso, numa depressão, que poderia ter sido evitada se tivéssemos tomado cuidado. Às vezes, procurado alguém para conversar, procurado uma terapia, antes que as coisas chegassem além do limite. E, sobretudo, cultivar a espiritualidade, o relacionamento com Deus por meio de Jesus. É dizer para Jesus: Jesus, o Senhor sabe como eu estou, sobrecarregado, cansado. O Senhor mesmo foi quem disse que quando nós estivéssemos desta maneira, nós poderíamos vir ao Senhor, cansados e oprimidos, sobrecarregados. Estou aqui, Jesus. Eu vim até aqui para o Senhor me ajudar a recompor minhas emoções, a reorganizar meus pensamentos. Talvez, se necessário for, restaurar meus relacionamentos. E restaurar minha espiritualidade, investir nela, porque ela nos ajudará a enfrentar as crises do dia a dia. No outro dia, ou na mesma noite, Jesus viu os discípulos com aflição, andou sobre as águas, pôde ajudá-los, porque ele teve tempo de se refazer que ele precisava. Nós possamos não nos enxergar como super-heróis, mas como pessoas comuns, que lidamos com traumas, que lidamos com problemas, que recebemos notícias tristes, que nos afligimos, que nos abatemos, que nos enfurecemos, que nos alegramos, que nos entristecemos. Existe um limite para toda essa carga de emoção. E existe a necessidade de buscar ajuda. Ajuda com pessoas, se necessário for, ajuda com profissionais e, sobretudo, a ajuda de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, Jesus, o Senhor nos dê esse senso de limite, saber quando precisamos parar,